Fala pessoal, beleza? Então a gente vai partir para o nosso segundo bloco de questões, né? De questões da FCC para período composto por coordenação. Então estou testando aqui o pessoal para saber se a galera realmente do estúdio está fazendo a transição correta de uma câmera para a outra, entendeu? Porque às vezes o pessoal começa a bisonhar um pouquinho, o pessoal começa a dormir, aquela coisa toda, tá? Se de repente a transição não estiver funcionando bem, você pode reclamar. Reclama da gente lá no nosso fórum, tá legal? Só para o pessoal ficar esperto, você também tem que ficar esperto, tá legal? Não durma. Então a gente tem que, a todo momento, ficar ligado nessas nossas questões, nos comentários. Tá legal? Vamos então começar? Vamos lá, moçada. Vamos lá, comigo na tela. Questão 14, olha só. E não sou contra a expansão da rede de usinas aqui, mas é preciso cautela. Mas, adversativa, concorda comigo? Rapaz, mas a gente comentou. Cara, a adversativa, ela vai traduzir que valor? A uma quebra de expectativa, uma ressalva. Lembra? A FCC adora falar de ressalva. A adversativa transmite uma ideia de quebra de expectativa, de ressalva, de contraste, de oposição. Então vamos ali observar essa estrutura. Olha só. Finalidade, nas nossas orações subordinadas adverbiais de finalidade, nós falaremos desse valor, mas não cabe aqui, o mas não traduz valor de finalidade, tá? Temporalidade não traduz tempo, não traduz causa, não traduz condição. E sim o quê? Um contraste, uma ressalva em correlação, quer dizer, correlação com o elemento anterior, com essa afirmação anterior. Por isso, meus amigos, a alternativa B de bola é uma questão dada, né? Beleza? Questão 15, no entanto, só pode ter valor adversativo. Mantendo-se a correção e a lógica sem que qualquer outra alteração seja feita na frase, o segmento grifado acima pode ser substituído por. Então, olha só, o no entanto, ele só traduz valor adversativo, a sua estrutura adversativa. Cabe a substituição apenas por todavia. Porquanto tem valor explicativo, ainda que, conquanto e embora, a gente verá nas estruturas adverbiais concessivas, elas exigem verbos no modo subjuntivo. Aqui a gente tem verbo no modo indicativo. A gente, quando for falar das estruturas subordinadas adverbiais concessivas, a gente vai comentar a respeito disso, tá legal? Elas exigem, nesse caso aqui então, ó, essa estrutura adverbial concessiva, essas conjunções aqui, ó, elas exigem verbos no modo subjuntivo. E aqui eu tenho o modo indicativo, é contraste, é oposição, só cabe todavia. Outra coisa, substituir, no entanto, é por todavia, contudo, entretanto, tá ok? Beleza! Questão 16. Então nós temos aqui o seguinte. Se uma vírgula fosse introduzida antes da palavra ou, é uma conjunção alternativa, não haveria prejuízo para a correção original. Então o que a gente vai notar aqui é o seguinte, olha só. A gente tem a conjunção ou aqui. E porque a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último século, ou por volta disso, veja só que eu posso colocar uma vírgula aqui para enfatizar essa segunda estrutura. Cabe tranquilamente. Não há, então, uma exigência ou proibição da vírgula diante do ou, tá legal? Como a gente chegou a comentar também na parte da teoria, tá certo? Então, a gente fica meio preso na vírgula antes do e. Agora, diante da alternativa ou, vai caber dependendo do contexto, tá legal? Aqui foi uma ênfase à estrutura posterior. Você pode colocar se quiser, não é obrigatório. Certa afirmação, a gente parte para a questão 17, olha o nem. A substituição das palavras destacadas em sem ter nem lucro, nem motivação pessoal, por ou. Então, essas duas aqui grifadas, ele pede para trocar por ou. Em seu sentido de exclusão, mantém fidelidade à ideia original. Meus amigos, é sempre bom a gente ler o contexto para poder perceber isso, né? A monocultura em larga escala exigia um grande contingente de trabalhadores que deveriam se submeter a uma rotina espinhosa, sem ter nem lucro, nem motivação pessoal. Olha só, os caras não tinham lucro e não tinham motivação pessoal. Duas coisas que eles não tinham. Não há alternância aí. Há uma adição de elementos negativos, quer dizer, a falta de lucro e a falta de motivação. Nem, neste contexto, nem uma coisa, nem outra. Sem lucro, tampouco motivação pessoal. Sem lucro e não tinha também motivação pessoal. Nós temos adição de elementos negativos
não há uma noção do ou. Com o ou, olha só, sem ter ou lucro ou motivação pessoal. Nesse caso, a gente poderia ter uma noção de alternância, mudando aqui completamente o sentido, mas a gente passaria a ter uma noção de inclusão. Independe, sem ter ou lucro ou motivação pessoal, independe dessa estrutura. Além disso, muda a ideia original. Então não tem valor de exclusão e muda a ideia original, por isso a afirmação está errada. Tá? Questão 18, a palavra então estabelece relação entre segmentos do texto do mesmo tipo que estabelece em preciso de ajuda, então vou chamá-lo. Vamos lá então. Nem bem chegara de lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Então Antônio soube que rompeu o noivado. Meus amigos, o então aí a gente chegou a ver nas expressões denotativas situacionais. Lembra disso? A gente falou situacional, mas cabe a ideia de expletivo também, não é? Olha só, então não é que o fulano não faltou à aula, mas não é que o fulano faltou à aula, pois o fulano faltou à aula. Essas expressões, o pois, o então, o mas, eles são simplesmente situacionais. Por quê? Apenas uma abertura da fala. A gente também pode considerar como expletivo porque a gente pode tirar da estrutura frasal e não vai fazer nenhuma diferença no contexto. Basicamente, houve essa noção situacional. Só isso. Muitas vezes a gente fala lá o pois bem. Pois bem, é só um tempo para você pensar. Ela é situacional. Ah, rapaz, então, o que você achou aqui do Rio de Janeiro? Bom. Esse bom é o quê? Bom. Achei muita coisa interessante no Rio, assim, esse bom inicial é apenas um tempo para a gente pensar. É o situacional. Tira o bom, tranquilo. Né? Então você vai notar que essas expressões situacionais são apenas, inclusive na fala a gente faz muito esse uso, né? São apenas um tempo que a gente quer dar para a gente pensar e passar a falar. Não só isso, né? É situacional porque cabe a vários contextos essa noção. Você pode tirar e não vai ter nenhuma modificação. Mas o então pode ter valor também conclusivo. Eu posso substituir, por exemplo, pelo assim, né, ou por isso, portanto, por conseguinte. Vamos observar o contexto aqui, olha só. Então ele falou assim, preciso de ajuda, então vou chamá-lo. Então olha só, nesse caso, se eu preciso de ajuda, então eu vou chamá-lo. Esse então aqui tem o valor de por isso vou chamá-lo. Logo vou chamá-lo, então vou chamá-lo. Por conseguinte, vou chamá-lo. Aqui nós temos o então com valor conclusivo e aqui ele é a palavra denotativa de situação, apenas situacional. Ou expletivo também cabe, não há problema nenhum. Por isso a afirmação está errada. Questão 19, olha o assim. Mantém-se o sentido original e a correção, substituindo-se a conjunção sublinhada assim por quanto. Meus amigos, não precisa nem olhar. Por quanto tem o porquê dentro dele, ó, é explicativo. Concorda comigo? E o assim, ele pode ter valor, ele pode até ser uma ideia de modo. Rapaz, eu não agi assim, dessa forma. Olha só, advérbio de modo. Adjunto adverbial de modo. Mas eu também posso ter o assim para iniciar um efeito de uma informação anterior. O cara estudou pra caramba. Assim, passou no concurso. Então, passou no concurso. Por isso, passou no concurso. O assim tendo valor conclusivo. Eu nem preciso olhar o restante. Porquanto é valor explicativo, não vai caber de maneira alguma. Tá legal? Continuando então, olha só. Essa afirmação é erradíssima. Questão 20. Olha só. Nas linhas 4 e 5, é supérflua a atividade daqueles que pintam e esculpem, pois o que produzem é inconsistente e ilusório. Nós temos então aqui a conjunção pois. Aí foi falado que é o seguinte, a inclusão de uma vírgula após a palavra pois preserva a correção gramatical do segmento. De cara a gente vai ver o seguinte, olha só. Qual é o conectivo, ou quais são os conectivos, as conjunções, que admitem a vírgula na sequência, quer dizer, depois desse conectivo? Somente as conjunções adversativas, com exceção do mas, tá? Então, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, admitem essa vírgula depois. E também, como a gente viu na teoria,
As conjunções coordenativas conclusivas, elas também admitem essa vírgula depois. Tá legal? Somente elas. Então a conjunção pois, ela é explicativa. Ela não admite a vírgula depois. Não admite. Nenhuma outra conjunção admite vírgula depois. O que pode acontecer é, depois da conjunção de qualquer outra conjunção, você ter um elemento intercalado, um adjunto adverbial intercalado, por exemplo, aí naturalmente você terá a dupla vírgula, não será apenas uma. Tá legal? Cuidado com isso. Bom, mas aí é o seguinte, Terror, vem cá. Mas na sequência tem um o que ali. Ó. Esse o que não vai trazer dúvida, não? Vamos então rapidinho revisar o valor do o que. Tá legal? A gente vai ver mais à frente. A gente, aliás, viu na parte da sintaxe da oração que o o ele pode ser um pronome demonstrativo retomando toda a informação anterior. E ele pode ser seguido de um pronome relativo que. Tá legal? Exemplo simples. Estudei muito, vírgula, o que me fez passar em primeiro lugar. Esse o retomou toda a informação anterior e foi recapitulado pelo que. Isso me fez passar em primeiro lugar. Tá bom? Aí eu tenho vírgula, tudo bem. Mas veja só, para eu recapitular toda a informação anterior, eu não posso ter uma conjunção logo antecedendo. Não cabe conjunção antes. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui desse o que, para você notar quando você vai colocar vírgula, quando é proibido que você coloque vírgula. Olha só. Então, a gente já matou. A informação está errada, porque depois do pois não cabe mesmo. Tá? Eu só vou tratar com você aqui desse valor do o que aqui. Ó. Primeiro, então, do o que. Olha só. Nós temos aqui, a empresa Linda Cara vem crescendo no mercado exterior, o que revela alta lucratividade no ramo dos cosméticos. Veja então que o é um pronome demonstrativo, na função de aposto recapitulativo, ele retoma toda a informação anterior. Tá legal? E eu tenho o pronome relativo que retoma esse o também. Tá bom? Beleza, tranquilo. Então essa vírgula aqui ela é obrigatória, não é o contexto que aparece para a gente nessa questão. Tá legal? Beleza, a gente vai à frente observando o outro. Eu posso iniciar esse o que aqui, ó, posso iniciar um período. Mas veja bem, esse o, que aqui no primeiro retoma a informação anterior, aqui esse o não retoma a informação anterior. Ele, na realidade, tem um valor, o o aqui tem um valor generalizante, ele vai ser restrito aqui ó, por uma oração adjetiva, a gente vai ver mais à frente isso daí, e ele será o sujeito dessa informação posterior aqui. Ó. Aquilo, olha só, esse o é a mesma coisa que aquilo. Então ele tem um valor generalizante. Foi restrito por essa oração e ele é o sujeito do verbo é. Aquilo é o alto investimento em tecnologia de pesquisa. Aquilo, Terror? Aquilo que resulta em alta lucratividade no ramo dos cosméticos. Tá vendo só? Então eu inicio até um período com o que. Não tem o mesmo valor. Esse o aqui não é o mesmo valor desse o aqui. Sintaticamente, nós não temos esse mesmo valor. Tá legal? Beleza. Esse o, ele é sujeito desse verbo posterior aqui. E na aula de orações adjetivas, a gente volta a falar disso. Tá legal? Show de bola, tranquilo. A gente vai limpar esse negócio aqui para ficar mais prático. Ok? Aqui também o segundo não está no contexto pedido, né? Beleza? Não sei aquilo que a empresa tem feito para crescer tanto. Aliás, esse segundo aqui está assim no contexto, né? Ele colocou, pois aquilo que, isso mesmo, ó, aquilo que produzem é inconsistente. Justamente o 2, né, tem o mesmo valor que nós temos aqui. Ó. A diferença é que antes, naquele exemplo lá, o O iniciava um período. Nesse caso aqui, ele não inicia um período. Pois aquilo que produzem, aquilo é inconsistente e ilusório. Coisa que a gente reproduziu aqui nessa segunda frase. Ó. Aquilo que reproduzem é ilusório. Aquilo que resulta em alta lucratividade no ramo dos cosméticos é o alto investimento. Tá ok? Esse aqui é justamente aquilo que está no contexto lá. Tá bom? Beleza. Não sei o que a empresa tem feito para crescer tanto. Não sei aquilo que. Olha só, esse o, ele da mesma forma que aconteceu aqui, ele traduz, né, uma ideia generalizante
e ele é retomado pelo pronome relativo que, ó, assim como aconteceu aqui, tá bom? Beleza. Não sei algo, não sei aquilo. Que aquilo, terror? Que a empresa tem feito para crescer tanto, tá? Eu não posso colocar vírgula aqui antes do o. Por quê? O o é o objeto direto do verbo transitivo direto sei, tá bom? Beleza. A gente vai limpar isso daqui e vai partir para o próximo. Vamos anotar aqui, vamos limpar esse negócio bonitinho. Olha o próximo. Agora sim, a gente vai trabalhar aqui, ó. Ele colocou aqui, beleza, deixa eu pegar daqui, ó. Como também que, em comparação com os objetivos da ciência, é supérflua a atividade daqueles que pintam e esculpem, pois aquilo que produzem é inconsistente e ilusório. Aquilo que resulta em lucratividade no ramo dos cosméticos é o alto investimento. Então, essa estrutura é a mesma desta daqui. Tá legal? Show de bola? Então a gente confirma, não pode ter vírgula depois do pois, por favor. Questão 20, então, a afirmação está errada. Só um detalhe aqui interessante, tá? Supérflua. Supérflua. Tem gente que fala supérflua, né? Então toma cuidado, não é supérflua não, é supérflua. Cuidado aqui com a ortografia. E a banca FCC costuma cobrar isso na parte de questões lá de ortografia. Tá legal? Show de bola! A gente finaliza essa nossa aula, né, com essas questões. E já já a gente volta com o nosso próximo tema. Um grande abraço, até mais!